Espetacular tudo isso aqui. Muito obrigado por tudo. Obrigado por conviver com atletas extremamente profissionais. A gente não abre mão daquilo que a gente combinou. Ninguém entra onde a gente não temos zona de conforto. Tudo que a gente combinou, a gente não abre mão. Não negociamos vontade, intensidade, honestidade, porque nós temos tudo de bom. E não vamos negociar hoje o nosso título. O título para esse clube, que vai dar para a história do Brasil, mas principalmente para cada profissional aqui. A serenidade de Marcelo Fernandes minutos antes da final e a certeza de que a Ponte seria campeã deixaram evidente a confiança da comissão técnica no elenco, que passou por muitas dificuldades até chegar na última e decisiva partida da Série C. Desacreditado por parte da torcida por ter comandado o maior rival na mesma competição, o treinador chegou ao majestoso no fim da primeira fase com o objetivo de recolocar a Ponte na segunda divisão. E a partir daí os números e as conquistas falam por si só. 8 vitórias, apenas uma derrota em 11 jogos, único time a conquistar o acesso de forma antecipada e, claro, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. E um dos principais responsáveis pela contratação do treinador foi o coordenador de futebol João Brigatti, parceiro de Marcelo nos tempos de jogador. E com a chegada, do Marcelo Fernandes, que eu conheço ele desde quando nós jogamos no Rio Branco de Americana junto, nós temos um relacionamento de amizade, mesmo não tendo muito contato, mas a gente se considera amigos. E ele estava trabalhando no nosso maior rival. Também teve uma campanha muito boa lá, se performou muito bem e nós conseguimos, trazê-lo. Ele estava disponível no mercado, naquela ocasião a saída do Alberto Valentim. Ele entendeu todo o processo que a Ponte Preta estava vivendo naquele momento e com o lado positivo dele, com a qualidade profissional que tem o Marcelo Fernandes, nos ajudou, deu um novo ânimo para a nossa equipe, um novo up para a nossa equipe. Ídolo na Ponte Preta, Brigatti acabou se envolvendo em uma polêmica antes da grande decisão da Série C. Na última sexta-feira, o ex-goleiro da Ponte afirmou em entrevista a um portal de notícias que 90% dos salários dos atletas estavam acertados. No dia seguinte, o elenco soltou várias notas oficiais contestando a afirmação do coordenador. E ontem, em entrevista à Rádio Bandeirantes, Brigatti explicou toda a situação. E quando perguntado, na sexta-feira à noite, no programa do Futebol Interior, a respeito de salários atrasados, aí que eu cometi o erro e acabei falando que a Ponte já tinha acertado e não acordado com os atletas para que fossem pagos os valores. Foi realmente um equívoco da minha parte, que eu assumi e assumo a minha responsabilidade em tudo aquilo que eu falo. E mostra, que como eu estava até na estrada, tive que parar no acostamento para dar entrevista também. Naquele momento tinha que resolver uma situação fora de Campinas. Mostra que a gente tem que estar preparado, e tomar cuidado para que situações assim não aconteçam mais. Em um bate-bola de mais de 30 minutos, Brigatti também aproveitou para falar sobre a atual situação salarial do elenco alvinegro. Estava mais com o presidente, mas a gente tem conversado direto, CH? E ele está em busca desses recursos para que possa ser pago o mais rápido possível, Acredito que esse mês de novembro aqui já comece a pagar todos os atletas aí, pelo menos é o que tem passado para nós, mas você pode ter certeza que todos os atletas que trabalharam na Ponte Preta, até o final do ano, vão receber o que é devido a eles, Entre o fim da Série C e as eleições marcadas para o mês de novembro, a Ponte sabe que já precisa começar o planejamento para 2026. 22 jogadores, sendo 6 titulares, ainda possuem contrato com o clube pelo menos até o Paulistão, mas a permanência da maioria do elenco ainda é incerta. Em relação a número de elenco, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Eu não consigo te responder ainda essa semana, porque tem vários atletas que a gente vai tentar a renovação aqui, e você sabe como estão valorizados também. A gente não pode
contar com esses atletas ainda nesse momento. Então, a partir da próxima semana, depois que conversarmos com esses atletas, mas a gente sempre trabalha com um número de 28 a 30 jogadores, fora os 4 goleiros, né? Então, caso a gente tenha que ir ao mercado, como nós vamos ao mercado, a gente vai ter que qualificar bastante, trazer vários atletas aí, logicamente dentro de um perfil de saúde, né? Com muita saúde e, logicamente, que jogue futebol. Bom, vamos falar da Ponte Preta e aí, Bebê, começo com você. O que você achou da entrevista do Brigatti? Você que participou ontem no programa Esporte em Debate ao vivo. Muito esclarecedora, Batista, e é claro, o Brigatti, ele que é uma pessoa muito competente, porque esse atual elenco da Ponte tem que dar os parabéns para ele, junto com o Koyama. Os dois montaram, junto com o presidente Eberlin, esse atual elenco da Ponte, que mesmo com essa dificuldade financeira, a gente viu durante a competição, saíram jogadores importantes e os que entraram do atual elenco deram conta do recado e conquistaram os principais objetivos. Tanto o acesso quanto o título inédito nacional para a Ponte Preta. Agora o Brigatti disse o seguinte, que já está começando o trabalho, né, de reformulação, que vai tentar permanecer com alguns jogadores importantes do atual elenco, mas os atletas estão valorizados. E por outro lado, também tem aquela dificuldade, né, porque o mercado sabe que a Ponte está com dificuldade financeira. Aí é difícil trazer jogadores para cá, sabendo, olha, eu não sei se eu vou receber os 30 dias. A Ponte está tentando regularizar a situação, mas é difícil, pelo que se tornou, né, essa situação em 2025, agora trazer jogadores para 2026, Batista. E para você, CH, você também participou, inclusive, com perguntas ao Brigatti ontem. Eu acho que entrevistar o Brigatti é fácil, né? Porque ele não tem papo na língua, ele responde mesmo. E essa meia-culpa que ele fez em relação à declaração que ele deu no futebol interior, eu acho muito louvável, né? O ser humano admitir que ele comete um erro, e todos nós podemos cometer erros, eu acho que é de uma grandeza muito grande. Eu não esperava outra coisa do Brigatti. Pela pessoa que ele é, pelo profissional, a gente conhece o Brigatti há tantos anos, ele sempre foi um cara muito sério. Não falou alguma coisa que não deveria. Eu acho que para mim consertou, e a vida que segue, e ele também está de parabéns, porque ele foi um dos responsáveis para montar esse time da Ponte, que foi muito bem no Campeonato Paulista e foi campeão da Série C. Você sabe que o erro cometido não teve consequências, né? Que a Ponte foi a campeã. E campeã ganhando o jogo no tempo normal por 2-0. É importante dizer que esse tipo de erro não pode acontecer por causa da relevância do João. Mas enfim, que não teve consequência. Pediu desculpas, está tudo certo. Agora, a importância do João Brigatti no elenco da Ponte, na diretoria, a função que ele exerce, é importante demais, Batista. Sabe por quê? Porque até ontem ele era treinador. Então, pra você ver, você tem um cara, por exemplo, se eu sou o treinador da Ponte, tem um cara, né, que trabalha junto ali com a questão de contratações, de transição do pessoal da base também, né, fica naquele meio termo, um cara que conhece de futebol, que até ontem estava como treinador. E até para o treinador ter um embasamento daquilo, por exemplo, quando chega o Marcelo Fernandes. Eu estava no Guarani, eu conheço mais ou menos, mas você não conhece a fundo o elenco. Tanto que quando a Ponte começa a perder Jean Dias, Maguinho, o Emerson, todo mundo, agora, o que aconteceu com o time da Ponte? Melhorou. Exatamente. E eu, sem dúvida nenhuma, claro que todo mundo tem os seus méritos, mas o João Brigatti, eu não tenho dúvida que foi importantíssimo também para esse título ponte pretano. E o João Brigatti correu um risco muito grande, até abordei esse assunto, porque foi ele que ligou para o Marcelo Fernandes. Ele disse que tinha trabalhado com o Marcelo Fernandes no Rio Branco, em Americana. E aí ele ligou para o Marcelo Fernandes, recém-saído do rival. E nós sabemos o quanto é complicado isso. A própria Ponte, nós comentamos aqui, né, teve dificuldade com isso. O Silas, que nem jogou no Guarani. O Silas é irmão do Eli Carlos, esse sim, formado na base, jogou muito pela equipe do Guarani. O Silas tem teve sempre uma ligação muito forte com o São Paulo. Mesmo assim, a torcida não aceitou o Silas por motivos de ligação com o irmão que foi formado no Guarani Futebol Clube.
Então, correu um grande risco. Podia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo. Então, valeu o risco que correu o João Brigatti. Sem dúvida. Né? E até por essa proximidade, né, Batista? Do João, que eu estava falando agora. Olha a ideia, a sacada do cara. Porque acreditou no profissionalismo, no potencial do treinador. Vamos trazer o Marcelo, já está acostumado com Campinas. Deve ter pensado isso, né? Já conhece mais ou menos, né, o time. Aliás, o Marcelo foi mandado embora do Guarani antes do derby, né? Você imagina o que o Marcelo tinha estudado o time da Ponte, né? Verdade. E aí chega daqui a pouco, na semana seguinte, assume o time. Então a sacada foi muito legal.